Olá, seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje estamos em Ageu, capítulo de número 1. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. Mas antes de compartilhar o texto, erga o dedo de profeta e clique no botão Inscrições. Dessa forma você ajuda a divulgar a palavra de Deus. Versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Eles puderam retornar para a terra dos seus pais. Era fim de cativeiro, ano de 536, ainda no reinado de Ciro, os libertou. E eles retornam para a terra para edificar os campos, para restaurar os campos, as casas, o comércio. E o templo ficou em ruínas. Não é a hora ainda de reformar o templo. Espera mais um pouco. Temos aqui que organizar a nossa casa. Não, eu tenho um campo. O campo precisa de muito cuidado. Não, eu estou com um comércio agora e retornamos da Pérsia, alguns da Babilônia. Tem muita coisa para me fazer. Tem uma clientela, tem mercadorias, tem muita coisa. Então eu estou com muito compromisso. Vamos esperar um pouco. E aquilo ali aborreceu o Senhor, a ponto que ele envia o profeta Ageu. E o profeta Ageu vai chamar a atenção, uma dura repreensão. Vocês estão preocupados com a casa de vocês. Estão preocupados, com os detalhes, com o conforto. Mas e a casa de Deus? Está em ruínas. A casa de Deus está em ruínas. E o Senhor não está se agradando. Lembra que naqueles dias do Velho Testamento, o templo, ele identificava aquele povo. O templo era uma expressão de Deus entre eles. Tanto é que Jerusalém era o centro da adoração, porque o templo estava em Jerusalém. Então o templo deveria ser prioridade. E ficou para depois e para depois. E muitas vezes nós também deixamos a obra de Deus, o propósito que Deus tem para as nossas vidas, para depois e para depois. Agora eu não tenho tempo porque eu tenho uma faculdade. Agora eu não tenho tempo porque eu tenho filhos. Agora eu não tenho tempo porque eu tenho netos. Agora eu não tenho tempo porque estou abrindo o meu negócio. Agora eu não tenho tempo porque tenho muita coisa para me fazer. E aí a pergunta é, quando você vai ter tempo? Era o que estava acontecendo aqui. E aí se você ler o capítulo inteiro, você vai ver várias advertências. Olha o versículo de número 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Lembra que lá no passado os seus pais me desprezaram. Lembra que lá no passado os seus pais, o recurso que eles tinham nas mãos, gastava na idolatria, nas orgias, nas injustiças sociais. Abandonaram o templo. Vocês vão cometer os mesmos erros que os seus pais cometeram? Deus estava chamando eles aqui para viver um novo tempo, para fazer algo diferente, para ter uma posição. E olha o versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Meu Deus, ele se importava com o templo. Está falando para buscar madeira, para fazer a reforma, porque o nome dele será glorificado naquele lugar. Então ele se importa com o lugar onde as pessoas estavam congregando. Amados, aqui no versículo 9, no meio do versículo diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa?
Então vocês estão passando por lutas e dificuldades, estão plantando, não estão colhendo, porque vocês esqueceram da minha casa. E a casa do Senhor é prioridade. Na verdade, Deus estava ensinando esse povo que estava vindo agora de um cativeiro: ei, coloca os projetos de vocês, a vida de vocês, diante da minha presença, e que eu seja o primeiro, que eu seja a primícia na vida de vocês. Façam isso e vocês vão prosperar, porque eu vou me agradar. É isso que ele está dizendo aqui. Agora, no versículo 12, para encerrar esse texto, olha só. Então Zorobabel, filho de Salatiel, lembra que Zorobabel, ele tem uma descendência real, mas agora acabou o período de reis. Por quê? O rei da Pérsia é que está governando. Então Zorobabel é um governador, Josué um sumo sacerdote, e Ageu e Zacarias eram os profetas contemporâneos dessa história. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Glória a Deus! Lembra que o povo não ouvia os seus profetas? Não ouviram Isaías, não ouviram Jeremias, não ouviram Ezequiel, Obadias e por aí vai. Mas agora que estão vindo do cativeiro, estão vindo com humildade, quebrantados, com disposição para mudar. Então, quando o profeta dá uma direção, a palavra está dizendo que eles obedeceram, ouviram a voz de Deus e foram rápidos em atender. Aleluia! Aprenderam a lição. Misericórdia que foi com dor, mas aprenderam, agora estão ouvindo a voz de Deus e obedecendo. E aí, então, nós vamos para o livro de Mateus, no capítulo 6, 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar em tudo que você faz. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida, na tua casa, na tua família, e pode ter certeza que o Senhor te guardará. Pode ter certeza que o Senhor vai abrir portas. Amém? Que palavra poderosa! Podemos aprender nesse texto que o nosso Deus vem em primeiro lugar. A obra do Senhor vem em primeiro lugar. E quando nós fazemos isso, o Senhor abençoa, o Senhor prospera, milagres começam a acontecer, porque Ele se agrada naqueles que são fiéis. Aleluia! Amém? Guarda essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe.